Graça e paz, amados. Tenho aqui mais uma mensagem da parte de Deus para nós. Quero dividir com os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amados, há um provérbio mundano que diz que o bom filho torna a casa. Um provérbio muito conhecido, e é bem verdade. Eu quero falar, amados, de regresso. Eu quero falar de volta, voltar. Voltar para as nossas origens, voltar para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor, Ele quer nos trazer de volta. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos no dia de hoje. O Salmo 126, do versículo 1 ao 6, diz assim: Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Senhor Deus e meu Pai, toma em tuas mãos o meu entendimento, toma em tuas mãos a direção dessa palavra, que essa palavra venha de encontro àquele necessitado, que essa palavra venha de encontro àquele que não te conhece, que essa palavra, Senhor, venha de encontro àquele que está espalhado e que ele venha se congregar na tua presença e venha fazer parte, Senhor, do teu louvor, que venha te dar glórias ao teu santo nome, em nome de Jesus. Amados, quantas pessoas vivem aprisionadas? Quantas pessoas vivem escravas? Escravas da tristeza, escravas do desânimo, nos vícios. Pessoas escravas da depressão. Pessoas escravas numa vida de derrota, numa vida de aprisionamento, sem perspectiva, sem direção. E a gente se pergunta às vezes qual é a causa. Quantas derrotas nós temos visto no nosso dia a dia? É na escola, é na TV, é nas famílias. Quantos questionam, será que isso é para nós? Será que o mundo é assim mesmo? Será que é para ser assim? Será que está tudo normal? A gente deve realmente relaxar nessa situação? É para isso que nós nascemos, é para isso que nós vivemos, é para isso que nós criamos filhos, para sermos escravos do mundo? Há homens e mulheres de Deus caindo em tentações. Há homens e mulheres de Deus caindo nas astúcias de Satanás. De vez em quando ouve-se notícia de pastor que comete suicídio. Como é que é esse negócio? Será que nós perdemos essa guerra? O que nos diz a palavra? Onde está o verdadeiro foco? Abacuque, capítulo 1, versículo 1 e 2, ele questiona: Senhor, até quando? Até quando essas coisas acontecerão? Existe saída? Existe escape? Será que dá realmente para mudar esse quadro? Como é que é esse negócio? Amados, no Salmo 126, do versículo 1 ao 6, a palavra de Deus, ela está se referindo à desobediência que rachou simplesmente Israel ao meio. Aquele governo foi rachado ao meio. Samaria foi cativa para a Síria, ao passo que Judá foi levada cativa para a Babilônia. Isso era uma rachadura de fé, era uma rachadura de esperança, era uma rachadura geográfica, é uma rachadura teológica. Isso não estava no coração de Deus. A gente vai entender que através da desobediência, aquele povo simplesmente foi dissipado. Aquele povo simplesmente foi espalhado entre as nações por causa das suas escolhas. Porque quando um povo não ouve a palavra de Deus, o povo simplesmente ele cai em maldições. Deus falou através do profeta Isaías 35:10, que diz assim: E os resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre as suas cabeças. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Jeremias 29:10 fala dos 70 anos de cativeiro, porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Amados, aquele povo simplesmente foi espalhado por causa da desobediência, mas há promessa do Senhor em trazer seu povo de volta.
O Senhor quer que todos se congreguem. O Senhor quer sentir a nossa presença diante da presença dEle. Porque as glórias do Senhor, as misericórdias do Senhor são infinitas. E o Senhor tem algo grande para nós. Porque apesar de sermos pecadores, apesar de não termos mérito nenhum, o Senhor tem uma misericórdia muito grande, uma graça que alcança o nosso coração, segundo a sua boa palavra. A consequência da desobediência é a escravidão. Aquele povo ficou escravo. Quando Jesus veio a esse mundo, aquele povo ainda estava escravo de Roma. E era preciso que o Senhor fizesse aquela obra maravilhosa para que Israel um dia seja liberto, liberto totalmente. A desobediência, ela gera maldição, Deuteronômio 28. E Deus fala, vocês escolhem hoje, sabe? Se é a obediência ou se é a desobediência. A obediência é para bênção, a desobediência é para maldição. E Deus ainda diz, se eu fosse vocês, escolheria a obediência para que vivam em bênção. Israel já havia experimentado o cativeiro do Egito. Mas Israel se esqueceu de quem os livrou, porque o Senhor livrou aquele povo do Egito. O Senhor nos livra sempre. O grande problema, amados, é que nós somos escravos das nossas escolhas, porque nós escolhemos errados, porque nós escolhemos, às vezes, segundo o nosso coração, e nos tornamos escravos dessas escolhas. Há um provérbio mundano que diz que quem semeia vento colhe tempestade. É bem verdade. Gálatas 6, versículo 7, na parte B, diz assim, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A gente vai ceifar aquilo que plantou. Precisamos escolher, amados. Há dois caminhos. O momento ele é de decisão. A nossa vida ela precisa ser uma vida de decisão o tempo todo. Josué 24:15, ele diz assim para o povo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A gente precisa saber, meu querido, a quem nós temos servido. A gente precisa saber a quem serviremos. A gente precisa saber aonde está o nosso desejo de realmente servir a quem. A aliança do Senhor, ela precisa ser renovada a cada dia. Todos os dias precisamos, sabe, nos renovarmos com o Senhor. Eu preciso buscar ao Senhor a cada dia. Eu preciso me converter a cada dia. Eu preciso saber que eu sou dele a cada dia. O versículo 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas, colhem com alegria. Olha que coisa maravilhosa. Porque as lágrimas, elas regam a semente da nossa esperança. As lágrimas regam a semente da nossa fé. A gente precisa rasgar o coração, porque na dificuldade as lágrimas regam a nossa fé através da oração. É buscar sempre ao Senhor. O teu choro, o teu clamor, ele move o coração de Deus. Mas eu preciso ter fé, eu preciso buscar ao Senhor constantemente. O mesmo Deus que anuncia julgamento, ele anuncia livramento. E Deus aqui anunciou, sabe? Eu vos espalharei, eu permitirei que vocês sejam espalhados entre as nações. E depois de 70 anos eu os trarei de volta. E o Senhor, ele quer nos trazer de volta. E o Senhor hoje está te trazendo de volta através dessa palavra abençoada, através daquilo que está saindo da boca do homem de Deus. Toma posse desse negócio. O versículo 4 diz assim, faze-nos regressar do cativeiro. É regressar hoje, amados. É agora. O nosso tempo é agora. A nossa decisão precisa ser agora. Eu estou te convidando, eu estou te chamando, eu estou te exaltando para você voltar para o Senhor, para você voltar para as suas origens. O Senhor te quer de volta, porque o Senhor te ama. O Senhor ele tem uma graça infinita para a tua vida. Só o Senhor pode nos livrar das amarras, meu querido. A palavra nos liberta. A palavra é um plano de libertação maravilhoso para mim e para você. Porque apesar das nossas escolhas, sabe o que Deus quer? O Senhor quer nos libertar, o Senhor quer nos trazer de volta, o Senhor quer nos tirar do cativeiro, o Senhor quer nos dar liberdade, liberdade para servi-lo, servir a Ele de todo coração, de todo entendimento. O Senhor quer te livrar das drogas, da pornografia, da prostituição, do adultério, das cadeias de maldição. Jesus veio para nos resgatar de todas essas coisas. Jesus ele tem o poder da mudança, ele tem o poder de mudar. Jesus é a chave da mudança, é a chave do retorno. Na cruz, o Senhor desfez toda a obra de Satanás. Isso é para mim e para você. O versículo 4 diz assim, traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. A dificuldade, meu querido,
O salmista, amados, está se referindo às dificuldades, a dificuldade para semear na seca do deserto do Negueb, que fica ao sul de Israel. Sabe o que é isso? A terra infértil, uma terra arenosa, uma terra sem perspectiva. Assim é o coração desse povo, é um povo de coração duro. A palavra de Deus fala sobre um povo de dura cerviz. É muito difícil você pregar para quem não crê, para quem não está nem aí, porque acha que o juízo não virá, porque não ouve as coisas de Deus, porque o pecado ele influencia nas nossas escolhas. E tomamos escolhas erradas, tomamos caminhos errados. Através do pecado nós escolhemos, sabe o quê? Caminhos de maldição, caminhos de prisão, escolhemos caminhos de morte, perdemos a comunhão com Deus e nos tornamos cativos. Nos tornamos escravos do mundo, nos tornamos escravos dos vícios, de tudo aquilo que está nesse mundo que não presta para nada. O pecado ele tenta nos impedir, sabe de quê? De buscar o Senhor. O pecado tenta impedir o nosso arrependimento, mas o Espírito Santo de Deus ele é poderoso e hoje ele está capacitando você a voltar para os braços do Senhor. O pecado ele tenta nos impedir de reconhecermos que somos pecadores, de reconhecermos que somos escravos das nossas escolhas, de crermos que é uma luta do bem contra o mal e ela existe. Ela existe já desde a eternidade e vai durar muito tempo. Agora a gente precisa escolher o caminho da correção, a gente precisa fazer conversão, a gente precisa dar meia volta. A gente precisa dar meia volta e voltar para os caminhos do Senhor. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. O salmista ele entende que há misericórdia para todos. Deus conhece o nosso coração. Apesar da seca, sempre virá abundância de chuva. O Senhor transforma todas as coisas. Jesus muda todo o quadro. A terra fica fértil. Onde havia seca, abundância de chuva. O deserto se torna caminho de volta. Apesar das dificuldades do deserto, no meio do deserto há um oásis. A água potável, a água boa. Essa água é Jesus, porque Jesus sacia a nossa sede. Jesus é o caminho de volta. Jesus é a provisão. Jesus é o autor e mantedor da minha fé. Através dele eu me arrependo. Através dele reconheço que sou pecador. Ele me faz regressar. Ele é a minha conversão. Ele é o verdadeiro caminho. Tome posse desse negócio. O versículo 1 diz assim: o Senhor trouxe de volta. Amados, é o plano de Deus ao nosso estado original, ao estado do Éden. O Senhor quer que nós voltemos para aquele grande projeto. Aquele povo ficou cativo por causa das suas escolhas. Aquele povo buscou ajuda nos deuses daquelas nações. O Senhor respeita as nossas escolhas. Apesar das nossas desobediências, o Senhor tem projeto para nos trazer de volta. A sua misericórdia é infinita, meu querido. 70 anos, tempo de Deus. A vitória de Deus. Deus não esqueceu de você. Pode demorar, pode passar o tempo que for. Há um projeto, há um regresso. E os projetos e os planos de Deus não podem ser frustrados. Tome posse. O versículo 2, na parte C, diz assim: grandes coisas fez o Senhor a estes. É o testemunho reflete nos outros, nas outras nações. A bênção para mim, ela reflete no outro. Deus faz coisas grandes, mas tem condição, a fé. Temos que ter fé, temos que crer. Eu preciso crer na promessa, que Ele está agindo, que Ele está fazendo. No tempo certo tu vai ver a glória do Senhor na tua vida. Há um caminho de volta, Ele quer te trazer de volta. Esse caminho de volta é o Senhor. O versículo 2 diz assim: a nossa boca encheu-se de riso, a nossa língua de cânticos. É a alegria de estar na presença de Deus, é a verdadeira alegria, é quando estamos adorando, é quando estamos louvando, isso é a capacitação do Espírito Santo. Só o Espírito Santo coloca em nós essa alegria, esse desejo de estarmos na presença do Senhor, esse desejo de louvarmos, esse desejo de pregar a sua palavra, esse desejo de estar sempre buscando. Só o Espírito Santo nos dá a vitória. E hoje a vitória chegou na tua casa, hoje a vitória chegou no teu lar. Tu toma posse dessa palavra. Amém? Fique com Jesus, meu querido.